Hoje eu tô aqui pra falar sobre o personagem Larry de O Incrível Mundo de Gumball. Larry, que esconde algumas questões um tanto quanto obscuras, vai ser interessante comentar sobre isso aqui. Vamos falar sobre a maldição do personagem, como ele provavelmente é um dos personagens que mais sofreu na história da Cartoon Network. Entregador! Larry foi um dos primeiros personagens a aparecer no Incrível Mundo de Gumball. Na verdade, ele apareceu antes mesmo do Ricardo e da Anaís, então dá pra ter uma ideia da importância dele nesse show. A história do personagem é basicamente isso. Ele é um fodido que não para de trabalhar e trabalha em todos os empregos da cidade como um louco para tentar ter uma vida minimamente decente. Coisa que ele obviamente não consegue. O vendedor, o mecânico, o cara da locadora, do hambúrguer. O primeiro episódio onde o Larry vai ganhar algum tipo de relevância é o mais preguiçoso da primeira temporada, mas antes desse episódio vamos falar sobre outros episódios que são importantes para a formação do personagem, como A Colher, que é o primeiro episódio onde vemos o Larry desta forma deprimida, trabalhando até tarde da noite, cansado, frustrado com a sua própria vida e sem tempo nem para respirar. Bem-vindos ao posto de gasolina onde nunca dormimos porque não temos permissão. Pra piorar, nesse episódio, a lojinha de conveniência onde ele trabalha é assaltada e, como se já não fosse o bastante, o Gumball e o Darwin ainda aparecem ali pra piorar ainda mais a situação. Oi! Parados, manés! Ele tem uma colher! Posteriormente tem o episódio Os Sonhos, onde todos na cidade estão tirando um belo de um cochilo, dormindo à noite, mas o Larry não, o Larry tá trabalhando. Ele não consegue dormir, mesmo se quisesse não poderia, inclusive ele tira um cochilo leve e sonha com o Ricardo em forma de pão cantando. I'm a bun, I'm a tasty, tasty bun to be baked and eaten. Oh, how fun you can have me with... I overslept! Wait, I don't get to sleep. Em O Mais Preguiçoso, Ricardo tem um dia difícil de trabalho. Não, tô brincando. O único trabalho do Ricardo é levar o lixo pra fora e nem isso ele consegue fazer. E eu tenho um problema médico chamado preguiça. Aí que o Gumball e o Darwin são desafiados a encontrarem alguém mais preguiçoso que Ricardo. Se eles encontrassem, o Ricardo faria as tarefas da casa inteira por um dia. Como o Gumball e Darwin não conseguem ser preguiçosos porque são crianças e crianças possuem energia e muito açúcar enfiada no rabo, os dois vão atrás de alguém para derrotar ele e chegam no Larry, que na verdade escondia um grande segredo. Ele era o cara mais preguiçoso da cidade até perder o posto pro Ricardo e decidir tomar vergonha na cara, arrumar uma CLT, ou várias nesse caso. Aí que o Larry fala que não vai fazer parte do desafio e o Gumball e o Darwin desistem de encher o saco dele e vão procurar outra pessoa. É claro que não, eles decidem encher o saco ao quadrado, ao ponto do Larry surtar, perder o emprego, o carro, a namorada, e o que resta pra ele é voltar a ser preguiçoso. Mas aí ele se torna tão preguiçoso que não aparece no desafio e os dois se ferram, precisam enfrentar o pai por conta própria, mas esse filho da puta se aproveita da inocência dos dois pra fazer o que ele faz de melhor, que é não trabalhar. Mas o Larry não desiste tão fácil assim do emprego, então ele volta a trabalhar. Infelizmente ninguém reconhece o esforço que ele tá colocando no trabalho, lembrando que ele tem pelo menos uns 8 ou 9, entregador de pizza, atendente de pizzaria, pizzaiolo, mecânico, vendedor, caixa da videolaser, caixa do posto de gasolina, caixa da hambúrguer feliz, caixa da loja de sapatos, caixa do banco de Elmore, caixa da loja de animais, tratador do zoológico de Elmore, vendedor de sorvete, controlador de pragas, curador da galeria de arte, garçom do restaurante, por aí vai. Então, além de pobre, ele também é humilhado em todo lugar que passa, tendo que lidar com gente chata o dia todo. E sim, com gente chata eu tô me referindo ao Gumball e à família dele, que provavelmente são o motivo pelo qual o Larry chega em casa todo dia querendo ser mais... Alguém tem que pagar por tudo isso! Claro, pode deixar. Ups. Epa, isso é um biscoito! Isso aqui é brincadeira, não é? O cara entrou em greve por 15 minutos e literalmente causou o apocalipse bíblico. Metade da cidade vira canibal, tudo por conta de uma gorjeta. Tudo isso e geral nem sabia o nome dele. Isso que eu chamo de reconhecimento. O Barry.
Mary. Eu achava que o nome dele era Harry. Peraí, Mary é um homem? E assim como todo mundo é o protagonista da sua própria história, sempre tem alguém pra ser o vilão dessa mesma história. E o vilão da história do Larry é o Ricardo, que consegue ser pior que os filhos no trabalho de ferrar com a vida do coitado. Na quinta temporada, o Larry chamou o Ricardo de careca e, como alguém durante o processo de luto de calvície, ele não aceita muito bem essa notícia. Aí que o Gumball faz uma avaliação extremamente negativa, detonando o salão, e para conter os danos, Larry dá 1 ano de corte de cabelo de graça pro Ricardo. Nessa, o Gumball percebe que dá para conseguir qualquer coisa dando uma avaliação negativa para alguém e cria um site para avaliar qualquer coisa. Quer dizer, o Larry cria. Larry, você tem que fazer um site pra gente. Mas aqui é loja de sapato. Loja de sapatos com péssimo serviço de web design. Não preciso nem dizer que dá tudo errado, o mundo meio que para, já que ninguém quer ganhar mais uma avaliação negativa, e a culpa disso tudo é do Ricardo, que não quis assumir a calvície. O sol refletiu nessa sua cabeça. Como isso aconteceria se você não fosse careca? Existiu apenas um momento na história da raça humana que o Larry conseguiu descansar sem causar o fim do mundo, que foi quando o Gumball e o Darwin estavam tirando uma com a cara dele, falando sobre como o trabalho dele é fácil e estudar que era difícil, e eles se ferram bonito depois disso. Porque é aí que o Larry tem uma ideia brilhante, que é tirar uma folga de 5 minutos e deixar os meninos ali trabalhando no lugar dele sem receber 1 centavo por isso. O que já é mais do que eu ganho fazendo vídeo pra internet. Fica fora o quanto quiser. Meu médico disse que se eu ficar mais de 5 minutos, a queda de adrenalina pode parar meu coração. É, o Gumball e o Darwin precisam lidar com clientes chatos, clientes inconvenientes, clientes malucos, clientes ainda mais chatos, mais inconvenientes, mais malucos. Aí eles precisam lidar com um assalto enquanto fazem uma crítica ao capitalismo e voltam pra lidar com clientes ainda mais inconvenientes. Chega num ponto que os dois estão quase se ajoelhando, desejando pela morte, quando chega a Black Friday. E aí o episódio se transforma quase numa gravação da Segunda Guerra Mundial. E não acaba por aí. O Darwin precisa lidar com clientes preguiçosos, enquanto o Gumball vai limpar os banheiros, e a cada nova pessoa que faz um estrago ali, ele precisa colocar uma placa dizendo que é proibido fazer aquilo. Então que o Gumball descobre que as pessoas são verdadeiramente estranhas. Porque agora é proibido mijar de ponta cabeça, proibido vacas, proibido um rato em cima de um gato usar o banheiro em cima de um cachorro, proibido brincar de cirandinha no banheiro, proibido... Eu sei lá, já me perdi aqui já. E é então que o Larry volta após 5 minutos e dá aquela lição de moral nos meninos. Ou quase isso, porque ele fica ali tendo uma crise existencial. Né? Tá bom. Ótimo. Não é a primeira vez que ele tem que lidar com a dura realidade da vida dele não ter o menor sentido. No episódio A Questão, ele percebe como a vida dele é uma completa merda, baseada no trabalho, sem tempo pra descansar, e ele literalmente se mata. Vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto. Ok, não cheguei a esse ponto, mas é quase isso. Enfim, no fim das contas, a maldição de Larry é ser pobre. Trabalhar 25 horas por dia para ter um mínimo de conforto, mas não conseguir aproveitar esse conforto. Ao mesmo tempo que não possui o menor reconhecimento e muito menos ganha um salário decente. A vida do personagem é tão assustadora porque ela é real e ela acontece de fato na vida real. No fim das contas, a mensagem que fica é que eu prefiro morrer do que ter que trabalhar.